E chegados a este ponto, a pergunta que realmente deveríamos fazer nos é: o que é que eu realmente queria sentir com esta compra? Olá malta, bom dia. O vídeo de hoje é, como eu já disse que ia fazer, sobre Little Treat Culture. As pequenas compras, ou porque eu mereço, ou eu miminho. E estas pequenas compras que fazemos muito habitualmente a maior parte de nós parecem inofensíveis, mas não são. A falsa sensação de que não custa nada, essa pequena mentira de que é um conforto, que eu é mais por quanto tempo? E como é o nosso cérebro associa estas pequenas compras à dopamina e felicidade rápidas. E estas pequenas compras que formam parte do que agora se chama Little Treat Culture, a cultura dos pequenos miminhos, por assim dizê-lo em português. Não sei se têm uma expressão própria já, deixem-me saber nos comentários como é falar disto em português, mas é verdadeiramente um fascínio, porque é, em primeiro lugar, dopamina instantânea sem risco financeiro aparente. Não é tão mau, 2 euros por aqui, 4 eurinhos por lá, por que não? Também hay que viver. É isto, certo? Mas uma coisa é fazer compras intencionais para desfrutá-las, além de que estas sejam pequenas, e outras, acabar a fazer compras de maneira totalmente emocional e sem controle. Porque uma vez entramos neste ciclo, é difícil sair dele. E temos sempre esta sensação de controlo. Posso comprar só uma coisinha. Quantos labubos hay aqui? Quantos? Há um labubo? Não. Há muitos labubos. Eu tenho 2 gigantes em algum lugar que todavía tenho que pagar, mas já os tenho, por assim dizer. Então, parece fácil, parece que estás em controle, mas muitas vezes não estamos em controle. E chega um momento em que estas pequenas felicidades, alívios, de dopamina, percebemos que, em certo momento, percebemos que não mudaram nada na vida real. Mas, tenho um fundo mais lindo para o canal, mas podia ter outra coisa, podia ter só um, podia ter um vision board, sabedes? É também um cúmulo silencioso de dinheiro. Coisas que queríamos, mas realmente contribuem à nossa felicidade. Se calhar sim, um bocadinho, mas quanto? É por quanto tempo? Muitas vezes estas microcompras são uma fuga emocional, porque estamos cansados, estamos exaustos, nos sentimos tristes e queremos um modo rápido de sentir-nos melhor, um modo imediato. E muitas vezes utilizar o dinheiro que estamos a ganhar com dificuldade para comprar coisas que nos dão uma dopamina rápida parece uma boa ideia. E às vezes não é um problema. Qual é o problema de ter um labubu? Não tem. Qual é o problema de acabar comprando muitos labubus e ter uma parede de labubus? Se calhar aqui já perdimos o controle destas pequenas compras impulsivas, destes pequenos miminhos, dos little treats que merecemos. Porque não é que nós não merecamos as coisas, mas o que mais merecemos é uma vida boa. E uma vida boa é um investimento a longo prazo que muitas vezes requer disciplina, esforço financeiro, tempo e energia. Estás de acordo, Labubu? Estou de acordo, tinhas razão. E não são só labubus, obviamente. Papelaria fofa, um bocadinho destas coisas de cuidados da pele, um batom mais quando temos 4 de uma cor já similar, que nunca acabamos. Um snack quando estamos a esperar para pagar na caixa do supermercado, porque os têm ali estrategicamente colocados para que no último minuto decidas que vas fazer uma pequena compra extra. Ou se calhar te prometiste que ias comprar-te uma Starbucks essa semana e levas já 3 vezes esta. E chegados a este ponto, a pergunta que realmente deveríamos fazer-nos é: o que é que eu realmente queria sentir com esta compra? Conforto, validação, mudança, sentir que mereço algo, estímulo, se calhar uma agenda nova me faz uma pessoa organizada. O progresso. Não comecei a aprender a cozinhar, mas quem sabe? Uma frigideira de 100 euros se calhar me faz um chefe. E normalmente estas compras pequenas, estes little treats, seguem um padrão. Os compramos quando estamos cansados, ficamos excitados antes da compra e não quando estamos a utilizá-la. E muitas vezes, se olhamos para trás, não nos lembramos da maior parte das coisas que temos comprado. E fazer a reflexão de como estamos a utilizar o nosso dinheiro, o que estamos a consumir, de que maneira e porquê. É tão importante não só para uma vida melhor, mas também para sentir paz dentro.
Paz financeira. Tomar ações que levem a regular as nossas emoções de maneiras que sejam mais positivas para nós. Porque não tem nada de malo gastar mais um dia num café. Mas se o faz como resposta a estar exausto, a estar cansado, a lidar com o estresse que, infelizmente, na vida moderna é praticamente diário, não vai ser bom para ti, nem para a tua carteira. E isto leva-nos também a um sentimento de poder e de autocontrolo, de autonomia, de liberdade sobre as nossas eleições. Porque às vezes parece que estas pequenas compras são o que nos dão essa liberdade. Trabalhei duro, mereço. E mereces, mas também mereces ter recursos financeiros, de tempo, energia, e que não tenhas que estar a limpar porque compraste 40 deles, para os teus sonhos grandes. E mereces a liberdade de dizer: eu escolho, não sou puxado por impulsos. Eu escolho com verdadeira liberdade. E não porque estou cansada, estou exausta ou levo uma semana a dormir só 5 horas. E ao final isto leva a uma satisfação mais profunda porque faz compras mais intencionais e os objetos que estão ao teu redor são intencionais e te lembram desses momentos intencionais e não esse sentimento de comprei 10 cadernos novos, comecei 4 deles, todavia não sou uma pessoa organizada, porque os cadernos não me fazem uma pessoa organizada. Mas quando eu compro intencional, que diz, sim, já comecei a fazer mudanças, comecei a criar hábitos novos, decidi comprar este caderno, esta agenda, que eu gosto muito, e vou utilizá-lo para continuar a construir os hábitos que já comecei, que já estão a funcionar, além de que estou no início do caminho. Agora bem, a nível prático, o que podemos fazer para romper este ciclo de pequenas compras não intencionais? Em primeiro lugar, fazer-nos perguntas. Vou usar isto mais de 10 vezes. E dependendo do que estejas a comprar, 10 vezes se calhar são poucas. Esperar 24 horas, especialmente no início, se teres pouco autocontrole, mas com o tempo ir aumentando o tempo de espera entre a coisa que vedes que gostais e quando comprais. E se facedes o esforço extra de escrever num caderno ou na aplicação do vosso telemóvel o que queredes comprar, escrevedes a data de quando deixistes adicioná-lo à tua lista de desejos, o deixes aí. E se calhar, depois de 4 meses, das uma olhada e realmente já não queres nada do que tinhas. Ou queres coisas novas, ou há uma cor que agora está mais de trend. Já não se leva o laranja fosforito, agora é o verde floresta. Outra estratégia importante é criar conforto para ti que não envolva dinheiro. Agora bem, me vais dizer, tudo envolve dinheiro. Sim, mas não é o mesmo. Se gostas, por exemplo, fazer bolachas em casa e te dá conforto, é melhor fazer as bolachas que estar a comprar coisas que vão ficar sem utilizar-se muitas vezes. O que vais utilizar durante um tempo muito curto. É que compraste só para sentir-te melhor. Escrever no teu diário, ver um filme na televisão, fazer um café um bocadinho especial em casa com as amigas. Ou fora. Mas que sejam rituais que te acrescentem por dentro. Porque muitas destas compras que fazemos de Little Treats são superficiais. É por isso que não nos chegam. Se estás a ter muitos problemas com isto, estabelecer limites mais razoáveis. Por exemplo, se tu queres deixar de comer açúcar, não podes tomar muito açúcar um dia e decidir, não vou tomar mais açúcar nunca mais. Porque não vão funcionar. 99% dos casos. Ou 99,9%. Mas se queres, tipo, vou começar a tomar menos cafés fora. Quantos tomas? 5 vezes a semana. Pois vou baixar a 4. É o 5º dia. Eu vou fazer um 5 dias especial em casa para sentir-me todavia bem. Mas não vai ser fora, vai ser mais económico. Pouco a pouco, as pequenas mudanças e os pequenos incrementos é tentar ser 1% melhores todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, porque, malta, às vezes os dias são maus. E as semanas são más. E meses e anos podem ser maus. Mas por isso também estamos autocompaixão. A questão é, incrementos de 1%, que parecem muito pequenos, são os que realmente construem pouco a pouco as mudanças grandes. Esta não foi ideia minha, mas não me lembro onde é. Não sei se é do livro de hábitos atómicos. Pode que seja daí. Ou do 1%. E a questão é que as pequenas compras não são o problema. O problema é as expectativas e o que esperamos que estas pequenas compras resolvam dentro de nós. Porque não funcionam. Funcionam no momento. São um parche que nos dá uma certa felicidade instantânea, mas que não soluciona o problema. Se tu estás triste pelo teu estilo de vida, que felicidade te dá, em realidade, gastar nestas pequenas coisas que, ao final, não acabas por utilizar, estão a evitar que estejas a poupar para, se calhar, mudar de vida e conseguir coisas melhores. Ou para poupar para fazer uma coisa um bocado mais grande, uma experiência que, sim,
vai trazer-te felicidade e memórias e crescimento. E muitas vezes, quando o vazio dentro diminui, quando regulamos as emoções de maneira positiva e consciente e intencional, temos muita menos vontade de fazer compras. Eu, por exemplo, este mês estou quase a fazer um no-buy, a não comprar nada que não seja tipo no supermercado, comida, coisas necessárias. E sabedes porquê? Porque estive centrada em outras coisas. Estive a fazer muito journaling, a escrever no meu diário. Isso ocupou muita parte dos meus pensamentos. Estive a trabalhar a minha lista de desejos e ver se o que quero realmente é realista ou não. E me preparar para o próximo ano, para assegurar-me de que se vou comprar uma coisa, é uma coisa especialmente cara e eu realmente quero. Estive a aprender a fazer kimchi e pau com massa mae e fazer eu a levadura. E tive que investigar tipos de farinha e coisas similares. E sim, gastei um bocadinho mais no supermercado, mas também estive a comer melhor, que é importante. E gastei mais de uma maneira mais intencional, pensando isto vai ser bom para a minha saúde, ou vou desfrutar o pão porque eu gosto que tenha qualidade e que tenha certo sabor. É por isso que este comprar menos não é sobre restrição, é sobre liberdade. A liberdade de elegir o melhor para ti, não no momento imediato, que às vezes também é importante. Não digo que nunca devamos não comprarnos nada no momento. Às vezes é necessário. Às vezes é bom para nós. Quando isto se torna um hábito, um costume, já podem ir aparecendo problemas. Porque, ao final, muitos dos nossos objetivos são a meio e longo prazo. Muitas das coisas que verdadeiramente queremos levam anos a construir-se. As pequenas eleições do dia a dia são as que nos ajudam, as que apoiam e construem o caminho para conseguir o que queremos. E isso é que nos dá a verdadeira liberdade. Isto é tudo. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!